Então, ainda com 20 e poucos anos, já tinha vivido algumas situações bastante fortes na minha vida emocionalmente, como percebi muito nova a importância do amor e o valor do dinheiro. Acho que, na minha opinião, o dinheiro eh, não tem o mesmo valor para todas as pessoas. Nem para todas as pessoas 1000 euros são 1000 euros ou 5000 são 1000 contos, porque o dinheiro tem o valor que nós lhe damos. E eu, que desde que nasci, nunca soube o que era a dificuldade, até essa idade, e quase todos os dias deparava com situações e lidava com pessoas muito mais humildes, pá, muitas delas naquele tempo consideradas pobres, e conseguia perceber a estabilidade familiar, a paz que eles viviam e, e com tão pouco conseguiam ser muito mais felizes do que eu com muito, ou do que muitos familiares meus com muito. Comecei a disputar de pequenina os dinheiros, porque na minha família era uma família que se reparava muito, aquele tem isto, o outro tem aquilo, e o outro já está a governar, e o outro já comprou aquela casa, e o outro já tem duas, e o outro. Opa, eu cresci numa disputa onde isso não era normal nas famílias normais, onde isso não era uma felicidade que se possa dizer que seja apetecível, porque para quem nunca teve, eh, imaginar ter ou sonhar em ter é realmente uma ilusão, porque não muda nada. Não muda nada dormir nos lençóis de seda ou nos lençóis de flanela quentinhos, até aliás, nos flanela dorme-se melhor. E a minha mãe dizia que arranhavam. Os lençóis de flanela arranham a pele, minha filha. Achas? Isso aí nem se são para pessoas mais prontos, que não se usava, que não. E eu muito gostava. Ainda hoje adoro dormir em lençóis de flanela. Porque essas crenças que me meteram desde pequenina, comigo não resultaram. Porque eu tenho mesmo uma queda para as coisas mais simples e para uma vida mais simples. Eu sempre me senti muito mais feliz num ambiente mais aconchegante, mais acolhedor e mais simples. Recordo-me como se fosse hoje, desde pequenina, de fugir da casa dos meus pais, por exemplo, nas festas da Páscoa, que a minha mãe abria a casa, iam centenas de pessoas, convidava toda a gente, iam mais de 200 pessoas, e eu fugia para a casa da cozinheira, porque lá tinha os filhos dela, brincava, podia-me sujar, podia andar de rastros, podíamos jogar ao berlinho de lá fora, às escondidinhas, às apanhadinhas. Éramos felizes sem etiquetas, sem grandes abundâncias de coisas. Então, comecei, por exemplo, a perceber as mães das minhas amigas, que os maridos não eram ricos como o meu pai, mas tratavam-as bem, tratavam-as com respeito, os filhos, havia educação, havia uma união muito grande, um afeto até no olhar. Uma coisa que eu nunca percebi isso muito na minha família. Na minha família só se falava de trabalho, de dinheiro. E eu cresci a ouvir falar de trabalho, de dinheiro e de mulheres. Eu cresci quase todas as refeições a ver a minha mãe a chorar, que as lágrimas mas escorriam no restaurante cheio de gente, porque o meu pai começava-se a agafar que andou com esta mulher, andou com aquela, andou com a outra, colombiana, inglesa, chinesa, francesa. E eu cresci a ouvir isto todos os dias, não era de vez em quando, era todos os dias. E às vezes a minha mãe abrisse a boca, ficava mal à frente de toda a gente, que ele dizia, cala-te, sou esta, sou aquela. O restaurante cheio de gente. E ainda os clientes do meu pai achavam um piadão a isto. Era super engraçado. Para além de se comer muito bem nos restaurantes verdes lírios, havia um show, quase todas as refeições, que era o meu pai a humilhar a minha mãe. Então, com isto, quero-vos dizer que eu vi a minha mãe amar o meu pai uma vida inteira, submissa a ele. É incrível. Mas isto é manipulação. Ele manipulou-a, porque ela desde novinha, ela tinha apenas 18 anos quando casou com ele, ficou sem mãe, e ela agarrou-se a ele de uma tal maneira que ele, com agressividade, ele conseguiu dominá-la e assustá-la ao ponto de aprender durante muitos anos. Ainda hoje estão casados quase há 60 anos e a minha mãe, se lhe falta ao meu pai, ela morre
porque a vida dela é o meu pai. Ela consegue o perdoar, ela consegue o pôr num pedestal. Lembro-me de ser pequenita e da nossa casa ser cravejada, a porta da nossa casa ser cravejada com tiros, porque o meu pai atirava tiros à minha mãe quando estava tolo. E eu, por 2 ou 3 vezes, estava ao lado da minha mãe e assistia isto, desde pequenina. Não foi. Aliás, eu com 5 anos ou 4, a primeira imagem que eu me lembro quando eu era mais novita foi ver o meu pai dar um tiro à minha mãe, eu estava no colo dela. Eu lembro-me disto como se fosse hoje. Consigo descrever, incrivelmente, a mobília do quarto da minha mãe nessa época. E são coisas que marcam, são coisas que ficam. E tive logo o azar de casar com o primeiro marido, não é? Que também parte para a agressividade comigo. À partida, eu não estou a dizer que sou santa, porque também tenho o meu feitio e também reagia. Claro que reagia e muitas vezes me defendia e fazia-lhe frente. Mas o que quero dizer com isto é que para uma mulher não é fácil, não é nada fácil ser abusada pelo sexo mais forte, porque nós nunca podemos fazer frente a um homem com a mesma força, não é, do que eles. Então eu desde muito nova tive a oportunidade de perceber que não era dessa maneira que eu queria ser feliz. Eu não me importava que o meu marido me desse Mercedes top de gama. Eu não me importava que ele me desse joias como ninguém tinha na minha idade. Nem uma casa das melhores do distrito naquela época. Eu queria mais. Eu queria ser feliz. Eu queria amor. Eu queria um homem que olhasse para mim e que me amasse por aquilo que eu era. Nem que fôssemos pobrinhos, mas que gostasse de mim, por a minha maneira de ser. E, sinceramente, agora nos próximos capítulos vocês vão perceber que não tive essa sorte facilmente. Demorou muito tempo a eu conseguir realizar esse objetivo. Continuamos no próximo capítulo.